O trauma, ele é muito fácil de ele surgir, mas ele é muito difícil de curar. Estou bastante feliz hoje com mais uma convidada aqui no canal, né? Hoje temos a advogada Júlia Piola, uma queridona que é especialista em mediação de conflitos, e ela vem hoje colaborar com o canal no sentido de a gente apresentar então uma situação chamada alienação parental. Muita gente não sabe o que é e a gente teve pedidos aqui no canal, né, para falar sobre isso. Então, a Júlia vem hoje explicar pra gente o que é alienação parental, né, Júlia? Seja bem-vinda. Muito obrigada, bom dia a todos. Então, alienação parental, vou dar um exemplo que, vamos dizer assim, mais comum que acontece. É a desqualificação do genitor ou genitora, falar mal, fazer com que aquela criança ou adolescente veja como um monstro aquele pai ou mãe, tá? Também dificultar as visitas daquele pai ou mãe, né? A pessoa que tem a guarda, ela vai dificultar as visitas, o acesso daquela criança, ter o contato com o pai e a mãe. Então, isso são formas de alienação parental, que estão também previstas na Lei de Alienação Parental. Então, Júlia, a gente vê muito, né? A gente vê na psicologia que isso causa danos severos, né? Porque a criança ela tem essa referência de pai e de mãe, como a gente diz, né, do super-herói, da super-heroína, que é a mãe. E aí, daqui a pouco, um falando mal do outro, um desqualificando, como tu usaste o termo, né? Destruindo a imagem que a criança tem. Até como a gente comentava antes, né? Existe um termo novo que eu não conhecia. Sim, que é a implantação de falsas lembranças, né? E isso eu imagino que diz muito do que é a alienação parental. Sim. E diz no sentido de que, às vezes, quando os pais daí são um pouquinho mais complicadinhos, né? Em termos de psicologia, de patologias, enfim, né? Que aí eles criam memórias falam para os filhos coisas que não aconteceram, que o pai ou a mãe não fez, para justamente destruir o vínculo, né? E qual é o objetivo disso, né? É estranho falar, mas deve ser por amor, né? Eu faço isso para ficar com o meu filho, com a guarda do filho. Na real, o que o pai e a mãe, eles costumam fazer? Manipular, né, a criança. Fazer com que aquela criança seja um boneco, um fantoche. A serviço deles, A serviço deles. O que acontece? Muitas vezes, e na grande maioria das vezes, o processo de família, ele está envolvido por diversos sentimentos. Sentimentos negativos, porque há uma ruptura de um vínculo, no exemplo de um divórcio, é um encerramento de um ciclo. A pessoa, ela conviveu uma vida com aquela pessoa, mas por um determinado momento, aquilo não deu certo. Sim. Então, ela tem um filho. Só que ela está tomada pelo aquele sentimento negativo. E ela sofreu com aquele pai. Muitas vezes, vou dar um exemplo vamos dizer que a mãe tem a guarda da criança e o pai, ele convive com aquela criança, tem o direito de convivência. Certo. O que acontece? A mãe, ela sofreu com o pai, mas não quer dizer muitas vezes que o pai, ele é ruim para o filho. Exato. Eu canso de dizer em psicoterapia, acho que agora é importante a gente até falar isso, né? Que as pessoas, por vezes, estão comprando a ideia, porque tiveram alienação parental e nem sabem, né? Estão comprando a briga do casal. Então, o meu pai foi ruim para minha mãe. Tá, mas como é que o teu pai é para ti? Como ele foi e como ele é para ti, porque são vínculos diferentes. E não existem muitos aspectos aí envolvidos que não tem como a gente chegar e olhar para isso e dizer assim, olha, tua mãe era mais errada ou mais certa, e vice-versa, né? Não tem pai e mãe era mais errado ou mais certo. O vínculo do casal é do casal. E o filho acaba envolvido nisso, justamente nessa situação de alienação parental. O que é destruidor, porque quem te protege, quem te dá segurança, ou quem deveria, né?
está fazendo o contrário, porque daí muitas vezes um fica falando mal do outro, né? Exato. Nessa briga pelo amor dos filhos, ou às vezes não é pelo amor dos filhos, né? Sim. É porque se ficar com o filho tem uma pensão, a gente Exato. sabe que existe isso também. Não, e assim, ó, o processo, quando ocorre a alienação parental, ele tem várias, vamos dizer, várias faces. Existe a alienação parental involuntária, existe aquele pai e mãe que vai cometer alienação porque eles sabem que estão... Como é que a gente fala? Planejada. Planejada, exato. Então, assim, a gente, como operador do direito, a gente também tem que ter aquela noção de saber qual é o fato de ser involuntário e quando é planejado, que é totalmente diferente. E eu, só para dar um exemplo, né? Desculpa te cortar, mas imagino que no caso involuntário é aquele caso onde, sei lá, a mãe tá conversando com uma amiga e fica falando mal do pai. Exato. E aí o filho tá ali na volta, né? Sim. E eles são umas anteninhas, assim, né? Claro. Eles captam tudo. Então, eles absorvem isso e começam a entender que, poxa, então meu pai é assim... E vice-versa, né? Os homens também, conversando com os amigos, podem fazer isso, né? E isso traz muitos traumas. Eu sempre falo assim, tanto para agora, que eu vou comentar, mas também com os meus colegas de profissão. O trauma, ele é muito fácil de ele surgir, mas ele é muito difícil de curar. Então, a alienação parental, por esse motivo, ela é como é que eu vou explicar? Ela cria uma luzinha de urgência num processo. Sim. Porque tem que ser uma tramitação prioritária. Quando é informado num processo ou quando é instaurado um incidente próprio de alienação parental, porque pode ser informado dentro do processo, como também pode ser instaurado em autos próprios, que a gente fala, numa ação própria de alienação. Então, quando acontece isso... Tem que ter todo um acompanhamento diferenciado. É necessário uma tramitação mais rápida. Por quê? Porque traz muitos traumas. Sim, para evitar isso, né? Como Para evitar. uma medida de proteção, né? Exato. E eu queria te perguntar, Juliana, me ocorreu agora na tua fala, né? Porque para mim na psicologia, sim, isso também ocorre, também é óbvio, mas não sei se o direito, quando a gente fala das partes, né? O pai, a mãe, enfim, se a gente também pode dizer que uma avó, por exemplo, um tio, que alguém próximo, né, da família também faz essa alienação? Pode. Porque vai falar mal da outra parte. Pode, porque até muitas vezes a criança, já tem casos que a criança não está com o pai e a mãe, com a guarda. Certo. É quem detenha aquela Com quem ela convive. Isso. Quem cuida dela. Quem enfim. cuida dela, quem tem aquela autoridade sobre ela, né? Então pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser um avô, pode Sim. ser uma avó, pode ser tios. Então, quem esteja com aquela guarda, seja o guardião, o responsável pelaquela criança. Certo. Então, assim, se, digamos, a gente tem uma família, né? E seja qual for o caso, né? Estejam sendo cuidados por mãe, por avós, enfim. Se a gente tem uma família aí que uma das partes, né? O pai ou a mãe percebe que esse filho, ele está sendo vítima, né? De alienação parental, ele pode procurar, então, um advogado, uma advogada, né? Vamos falar dos dois gêneros, para buscar, então, que isso seja... Eu não sei como é que é o procedimento, né? Provavelmente um juiz, alguém vai dizer para ele que ele não pode fazer isso. O que acontece? Num processo, né? Vamos dizer que esteja em andamento uma ação de divórcio. Tá? E nessa ação de divórcio foi saiu a liminar do juiz, que é uma decisão provisória. Sim. Que o juiz fixou lá, fixou a pensão, fixou a guarda e as visitas. Então, antes de ocorrer a audiência, tem essa decisão liminar. O que acontece? Muitas vezes, e eu vou dizer assim que a maioria dos casos é no momento que foi fixada a pensão, tá? Que mexeu com o bolso daquela outra pessoa que não detém a guarda, já começa ali práticas de alienação parental. Por quê?
Antes Se eu fico com o meu filho, é nesse pensamento? Se eu fico com o meu filho, eu não pago pensão? O que eles pensam? Antes eu não tinha uma pensão fixa. Aham. Ou eu não pagava nada. Mas eu pegava todo final de semana. Mas agora eu estou pagando pensão. Por que eu vou pegar todo o final de semana? Não, vou ficar a cada 15 dias. Só que assim, ó, o que acontece? Às vezes isso ocorre de forma involuntária. Às vezes ocorre como forma de vingança com a mãe. Sim. Só que a pessoa não... A criança fica no meio disso. E muitas vezes o próprio, vamos dizer assim, o próprio genitor, ele não tá entendendo que ele não tá atingindo a mãe. Ele tá atingindo a criança, ele tá atingindo o filho. Então, Júlia, o que eu queria te perguntar, que eu acho que é a minha dúvida, assim, né? Eu tenho um caso lá de uma mãe que está cometendo alienação parental com o seu filho. E aí o pai ele pode te procurar como, né, uma advogada e pedir uma entrada de processo, não só dessa questão do financeiro, da pensão, isso tudo vai estar no processo de separação, né? Sim. Mas existe um caso que, de repente, um pai, depois que separou, depois que já foi definido tudo isso, ele chegar e falar assim, eu gostaria de mover um processo contra minha ex-esposa porque ela está cometendo alienação parental específico para isso, né? Tem isso. Tá, pode ser. Esse artigo vai garantir isso, né? A lei, ela menciona num dos artigos da lei de alienação parental que o que acontece? Pode ser no próprio feito, vamos dizer, de um divórcio ser mencionado que é a alienação, ou pode ser num incidente de alienação parental próprio, tá? Numa própria ação só de alienação parental. Ah, tá. Que é isso que eu estava te perguntando. Isso aí, isso. Tá, específica para isso. E só para isso. Ótimo. Porque, né, eu indico que as pessoas façam isso, porque a salvação psicológica, não, né, mas é assim, prevenir, né, de que seu filho não passe por isso, e outra, porque destrói o vínculo pai e mãe, né? Exato. Então, se eu tenho dos dois ali falando mal do outro, isso vai ser muito negativo para a criança e para o vínculo, né? Sim. Dos dois, é por isso já que acontece. Então, o que eu queria te dizer é assim, né? Existe alguma penalidade, assim? O que um juiz decide quando fica comprovado, né, que isso acontece? Então, a própria lei de alienação parental, ela prevê no seu artigo 6º as consequências da prática da alienação parental. Certo. Então, tem multa, tem também uma advertência, entre outras consequências. Certo. Isso o juiz vai analisar o caso e vai ver qual a consequência mais cabível para ser aplicada. Eu ouvi um comentário essa semana, tá? Casualmente, né? Não sei se as coisas também são por acaso, mas eu ouvi um comentário de uma pessoa, né? Não posso identificar aqui, enfim, que me comentou que ele tem uma situação de uma pessoa que ele conhece, que ela vive como se fosse solteira, ela tem 3 filhos, e os 3 filhos não falam mais com ela, não convive mais com os filhos por causa de uma alienação parental que o pai comete, né? Então ele tem a guarda dos filhos e ele faz isso. Então essa seria uma pessoa que poderia, por isso que eu te fiz essa pergunta, né? Sim. Seria uma pessoa que poderia mover um processo contra. Claro que o quanto antes melhor, entendo eu, né? Exato. E outra, tu vai ter que reunir provas, né? Sim. Da alienação. Não é só falar, né? Não é só falar, tem que ter provas. Então, outra coisa que eu noto muito, que as redes sociais também, né? Eu sempre comento que as redes sociais, o que tu escreve no WhatsApp, Sim. O que tu publica. O que tu publica. Muitas vezes até, vou dizer que eu já vi casos assim, de um dos genitores pedir para a criança gravar um áudio. Ai, sim. E isso é terrível. Sim. Terrível. Esse é o máximo da manipulação, né? Exato. E hoje nós somos tecnológicos, as crianças são mais do que nós, né? E elas vão para as redes sociais e veem o que a mãe e o pai estão postando no Instagram, no Facebook, enfim, né? Sim. E aí eu acho que isso também é uma situação bem
importante da pessoa se perceber do que está fazendo e talvez ela possa comentar. Eu sempre digo que tem coisas que a gente fala com o padre ou com um psicólogo, entendeu? Sim. Então, assim, tá se sentindo mal em relação à tua separação? Procura um psicólogo. A gente nem morde ninguém, não é para louco, né? Sim. E aí a gente pode ajudar esse pai ou essa mãe a não chegarem nesse ponto, né, de submeterem os seus filhos a uma alienação que muitas vezes nem eles percebem que estão fazendo. Exato. E também um outro ponto, né, que eu acho assim, fundamental, de conversar com a criança e saber orientar que assim, olha, não deu certo entre mãe e pai, mas o teu pai sempre vai ser teu pai, tua mãe sempre vai ser tua mãe, é uma pessoa, né, assim, maravilhosa. Não desqualificar. Exato. E eu acho que às vezes as pessoas não são instruídas, nem preparadas para isso. E quando abaladas emocionalmente, elas não conseguem seguir. Então, a importância aí da gente estar trabalhando juntos na psicologia de entender e de já ir fazendo trabalho para que não fiquem essas consequências, né? E quando vem para essa situação pro direito, muitas vezes a situação está num nível muito crítico. Tá? Porque o que acontece? Já é algo sério, já porque se percebeu já, né? Exato. E a pior situação da alienação parental é quando os dois estão fazendo. Tá? Sim, porque aí a criança fica perdida mesmo. Daí a criança fica totalmente perdida. Ela fica sem pai e sem mãe. E pra gente, operadores do direito, muito complicado. Eu falo hoje como advogada. Quando vem o meu cliente, eu sei uma versão da história. Eu não sei a versão do outro lado. Pro juiz, ele sabe duas versões da história. Só que ele não sabe qual é a real. Qual é a verdade. Então, é muito complicado o processo de alienação parental. Ele é um processo muito doloroso. As audiências são muito pesadas, desgastantes. Porque... E tristes, talvez, né? Triste. Porque tu tem duas pessoas que não estão sabendo lidar com os sentimentos delas. Então, os filhos no meio. O filho no meio. O filho, eu sempre falo que os filhos, eles são, dizem, né, a psicologia, metade mãe, metade pai, né? Então, assim, se tu for perguntar para qualquer criança, ela vai dizer assim, eu amo meu pai e minha mãe igual. E daí, a alienação parental, o que ela faz? Ela vai destruindo aquele amor. Sim. Ou seja, a mãe falando mal do pai vai destruindo o amor que o filho tem pelo pai, mas o que a mãe não percebe é que também destrói o que tem pela mãe, porque chega um momento que essa criança percebe incoerências, né? Sim. E mesmo que ela não tenha toda a condição ainda de um adulto, né, de perceber isso, mas ela vai percebendo algumas incoerências e ela vai ficando com dúvida. Sim. Então essa é uma pessoa que se torna um adulto, né? Que não sabe se confia nos outros, que é meio paranoica, assim, né? Que vai... Claro, não dá para generalizar, cada caso é um caso, né? Mas vai se tornando uma pessoa mais desconfiada. Porque se eu não posso confiar na minha mãe e nem no meu pai, eu não sei se os dois são bons ou não são bons, em quem eu vou confiar na vida? E o importante da psicologia e do direito andarem juntas é que quando vem o caso de alienação parental... Para o judiciário, o que a grande maioria das vezes ocorre? A gente manda ser realizado um estudo social. Claro. Na casa daqueles dois pais para ver a situação. Uma avaliação psicológica. Por quê? Como eu falei antes, a gente não sabe distinguir quem está falando a verdade e quem não, né? A psicologia jurídica vai ajudar nesse sentido, né? Muito. Conseguir entender, né? De onde está vindo o dano, porque na psicologia, com os instrumentos, né, de avaliação psicológica, enfim, a gente consegue, né, por projeção da criança ali até num desenho, enfim, que é um teste, né, psicológico, a gente consegue perceber muitas vezes de onde está vindo realmente o pior dano, ou se é das duas partes. Sim. Né? E eu imagino que isso traga uma informação a mais para o processo, né?
Com certeza. E como eu também mencionei, é um terceiro imparcial. Porque eu estudei, né, inclusive na minha pós-graduação, Certo. que quando tu tá dentro do conflito, tu tem uma visão restrita. É como se tu enxergasse apenas assim. Quando é um terceiro imparcial, ele tem uma visão bem mais ampla. Sim. É como a gente fala no senso comum, tá vendo de fora, né? Exato. Com mais neutralidade. Exato. E para o judiciário, essa neutralidade vinda de um laudo psicológico, ela é essencial. Sim, sim. E a seriedade que tem esse laudo, né? Exato, exato. Então, eu fico feliz que a gente possa gravar esse vídeo, né? Porque realmente esse é um assunto muito sério e eu gostaria que as pessoas que não sabem ou que não se percebem fazendo isso, né, pudessem acordar para isso. E, Júlia, eu queria te perguntar assim, em casos, né, de separação, que os pais estão praticando alienação parental, mesmo que inconscientemente, né, fazendo isso porque estão, né, não sabem o que estão fazendo, e aí tu percebe isso lá no momento, né, que eles te procuram. O que tu indicaria, o que tu aconselharia, como é que o direito, né? Então, quando eu vejo que é uma possível alienação parental, Sim. O cliente ou a cliente vem e me relata. Eu sempre tenho aquela escuta bem sensível, eu deixo a pessoa falando, Sim. até para analisar e poder direcionar o melhor caminho. Quando eu hoje, como advogada, quando eu vejo isso, para mim ter mais certeza de que está acontecendo alienação parental e se o processo está em andamento, eu peço um estudo social, uma avaliação psicológica. Certo. Claro que a gente também orienta, né, os clientes da gente sobre o que é a alienação parental. Eu vejo assim que as pessoas, elas até já ouviram falar sobre alienação parental, mas elas não se dão por conta. Não é muito claro para Não elas. é muito claro. E aí começa a prática dessa alienação parental. Mas, claro, o que eu faço? No processo, se eu vejo que ele já está em andamento, eu sempre pendo para essa linha de pedir o estudo social para ver se realmente está acontecendo isso, né? Mas e na psicologia, como é que vocês procedem? Ok. Então, o nosso trabalho na psicologia, né, Júlia, claro, tirando essa questão que a gente já comentou de psicologia jurídica, de auxílio lá no fórum, para essa identificação e tal, né? A gente no consultório, na clínica, né, vai trabalhar primeiro, claro, entendendo qual foi o prejuízo, né? Entendendo e trabalhando com a criança ou as crianças, né? E aí a gente chama os pais, né? A gente sempre chama os pais e explica para eles qual é o dano que isso está causando e como ele deve proceder para que isso não siga acontecendo, né? E a gente tem, assim... Eu tive um caso, né? Eu vou falar isso porque eu não vou falar quem é a pessoa, faz bastante tempo que eu atendi. Eu tive um caso de um pacientinho que os pais brigavam muito. E ele chegou para mim e me disse assim, tu já assistiu aquele filme, O Clique? E daí ele repetia várias vezes, ele me trouxe 3 vezes isso. Aí eu disse, opa, tem que assistir esse filme. A primeira vez eu disse pra ele, não, o que fala esse filme? Daí ele disse, assiste, é bem legal. Mas eu tava pensando que era uma coisa de criança, assim, Sim. né? Na segunda, e nunca é, quando eles trazem, nunca é uma coisa em vão. E daí eles trouxeram a segunda vez e eu sem tempo, numa correria da vida, assim, mas eu fui assistir o filme lá. Ele já tinha me comentado 3 vezes. Aí quando ele comentou a terceira vez, eu assisti. O que tu gostou do filme? Não sei se tu te lembra um filme mais antigo que tinha um controle remoto. Isso, E ele passava, né? Ele podia voltar no tempo. Ou parar. Ou parar, né? A briga, a discussão, enfim. O que ele queria, ele disse, eu queria ter aquele controle, porque eu queria parar quando os meus pais estão brigando. Então, veja que forte que é isso, né? Sim, sim. E então a gente trabalha nesse sentido, né? De entender qual foi o dano, de trabalhar essas questões emocionais com essa criança e também com os pais, para que eles cessem essa briga, que eles cessem aquela fala. Uma vez eu assisti numa entrevista, eu não me lembro onde foi, mas uma coisa de televisão, né? Um programa de televisão, enfim, que dizia, uma pessoa comentava assim,
Porque quando casa é tudo uma maravilha, né? Amor pra cá, amor pra lá. Quando separa é a vaca da tua mãe e o porco do teu pai. Sim. Então, assim, isso é uma metáfora forte, enfim, mas uma metáfora que mostra exatamente isso. Porque daí, assim, existe um mal-estar entre o casal e às vezes, como a gente comentou, não precisa nem estar separados, né? Às vezes, durante o casamento, um casamento ruim, e as pessoas ficam falando assim um do outro e os filhos no meio disso. Então, tudo que a gente tem que evitar em conjunto Sim. é essa questão, né? E no processo, na real, o direito de família, que nem eu falei antes, ele é envolvido por muitos sentimentos, né? Então, quando alguém procura a justiça, ela nunca procura a justiça feliz. Ela vai procurar a justiça com uma tristeza. Sim. Ela não gostaria de estar lá, Não né? gostaria de estar lá. Então, eu vejo que hoje... o movimento do direito, ele tá indo mais para esse lado também, que é o seguinte, principalmente no direito de família, a melhor solução é aquela dada entre as partes, é o acordo entre eles, porque eles estão vivendo aquele conflito. Sim. O juiz, ele até pode proferir uma sentença. Ele pode fazer a sentença determinando quanto vai ser de alimentos, como vai ser a visita, como vai ser a guarda, várias questões, independente da situação. Mas se isso vai ser tranquilo ou não depois. Mas é uma pessoa que não está no caso. Ela está analisando aquelas duas versões da história e está decidindo. Diferente de quando tu se reúne com as duas partes e diz, vamos tentar um acordo. O que tu não está... o que não está sendo bom? Como que a gente pode fazer para melhorar essa situação? Pensa no seu filho. Vamos pensar na criança, no adolescente. É muito mais... Eu vejo que... Pacífico, né? Isso. O direito, ele tem que ser mais humano. E esse movimento que está ocorrendo, esses métodos de resolução de conflitos, eles são essenciais. Porque o que acontece? O judiciário, ele está superlotado de processo. Sim. Processo, muitas vezes, que duram anos sem resolução. E daí, às vezes, tu pegar essas duas pessoas, sentar e tentar um acordo, é muito mais benéfico. É a melhor saída, né? Só que as pessoas precisam querer, né, Precisam querer, precisam. Então, Júlia, eu entendo que, assim, a gente pode fazer muito, né, por essas pessoas, mas o melhor seria que a gente não precisasse, né? Exato. Então, como eu vou te dizer, assim, eu fico muito feliz dessa tua fala aqui hoje, né? Porque Obrigada. Não é fácil, né, a gente chegar num conceito desses, trabalhar isso com as pessoas, e eu acho que não está tão claro. Por isso que a ideia foi trazer esse vídeo para o canal, né? Sim. E como eu te comentei também, algumas pessoas não se sentem à vontade para gravar vídeos, né? E aí tu aceitou esse desafio e eu te agradeço, assim, ó, imensamente, né? Por mim, a gente ficaria aqui falando 3 dias sobre isso. É um assunto, esse assunto é um assunto que mexe muito comigo, porque ele está tão presente no meu dia a dia como advogada. Não só como advogada, às vezes eu saí num final de semana e eu vejo as pessoas relatando isso. Então ele está presente em todos os lugares. Sim. Ele é da vida, né? É da vida. É da vida, do contexto do humano, né? Então, a gente tem que encerrar nosso vídeo. Então, bom, muito obrigada, tá? Eu que te agradeço. Pelo convite, eu adorei compartilhar aqui um pouco a experiência que eu tenho, né? Eu agradeço muito, foi muito bom passar essa manhã aqui contigo, conversar sobre esse assunto. Eu que te agradeço e espero, né, que as pessoas possam se beneficiar mesmo, né, com carinho, assim, dessa temática que a gente traz aqui no sentido de evitar isso na sua família, né? Sim. Seja lá com um cunhado, um irmão ou na própria família, né? Sim. Que isso seja evitado porque a gente está talvez levando uma informação, um conhecimento, né? Para as pessoas. Então, a tua contribuição aqui, ela realmente é muito importante. Eu sou muito grata, tá bom? Ai, muito obrigada. Obrigada. Feito, então.